E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Davi. Vamos agora para a questão 32 do capítulo 5 do Halliday, que está escrito assim. A figura 539 mostra uma vista superior de um disco de 0,0250 kg sobre uma mesa sem atrito e duas das três forças que agem sobre o disco. A força F1 tem um módulo de 6 newtons e um ângulo θ1 de 30 graus. A força F2 tem um módulo de 7 newtons e um ângulo θ2 30 graus. Em termos dos vetores unitários, qual é a terceira força se o disco está em repouso em velocidade constante, v igual a 13i menos 4j metros por segundo, e se tem uma velocidade variável, v igual a 13t na direção i menos 14t na direção j, metros por segundo quadrado, onde t é o tempo. Beleza. O que a gente precisa saber aqui em primeiro lugar? Nós temos duas forças F1 e F2 que estão inclinadas em relação ao meu eixo de referência. Ou seja, eu vou ter que achar as componentes dessas duas forças F1 e F2. Com isso, vamos começar por aí. Por exemplo, nós temos aqui uma força F1 que tem uma componente horizontal e uma outra componente vertical. A minha componente horizontal ela está apontando no sentido negativo do meu eixo x. Portanto, minha componente x dela vai ser negativa. E a componente vertical está apontando para cima, então ainda é positivo. Então, beleza. Como que a gente vai descrever esse vetor? Temos aqui nosso vetor F1, que o módulo é de 6 newtons, e a minha componente horizontal vai ser o módulo vezes o cosseno de 30, só que a gente sabe que é negativo. Então, eu escrevo assim, 6 vezes menos cosseno de 30. Isso na direção i. E na direção j, nós temos o módulo vezes o seno, porque ele está oposto ao meu ângulo θ1. E aí, mais seno de 30 na direção j. Ok? Beleza, então. F1 vai ser 6 vezes cosseno de 30 é 5,20. Com esse menos aí, menos 5,20 na direção i. E seno de 30 é 1 meio. 1 meio vezes 6 dá 3. Portanto, minha componente vertical é de 3j. E aí achamos nossa força F1, tá bom? F2, mesma coisa. Nós temos aqui uma componente horizontal da força F2 e uma componente vertical da minha força F2. Mas aqui a gente só tem que prestar atenção em um detalhe, que a minha componente horizontal ela está oposta ao meu ângulo θ2. Então, para achar essa força Fx aí, nós não vamos multiplicar pelo cosseno, e sim pelo seno do nosso ângulo. E aí, o módulo da força F2 é 7 newtons. Componente horizontal é 7 vezes o seno agora de 30, na direção i. E, e a componente vertical, ela está apontando para baixo, né? Se ela está apontando para baixo, ela é negativa. E aí, eu tenho menos cosseno de 30 graus na direção j, certo? E aí, minha força F2 vai ser 7 vezes seno de 30 me dá 3,50 na direção i, menos 7 vezes cosseno de 30 na direção j me dá 6,06 na direção j, isso aqui em newtons, tá bem? Então, achamos nossas forças F1 e F2. Mas o que interessa para a gente aqui é uma terceira força se o disco está em repouso em velocidade constante, ou tendo essa velocidade variável. Aí, aqui na A, o que a gente precisaria saber? Nós temos que o disco está em repouso, certo? Se nós temos um disco em repouso, quer dizer que a minha força resultante, obrigatoriamente, vai ter que ser nula. E o que isso quer dizer? Somando os meus três vetores de força, vai ter que dar um vetor nulo.
E aí, eu terei que fazer isso aqui, ó. Vetor F1 mais vetor F2 mais vetor F3 igual vetor nulo, tá bom? Portanto, só precisamos substituir F1 em F2 e com isso achamos a força F3. F1 é menos 5,2i mais 3j. Minha força F2, 3,50 na direção i, menos 6,06 na direção j. O que nós queremos achar é F3, e isso vai ter que resultar em um vetor nulo, ok? Aí, para a gente somar vetores, a gente sempre vai somar componente a componente. Ou seja, I soma com I, J com J. Beleza, então. Menos 5,2 mais 3,5 vai me dar menos 1,7 da direção I. Menos 1,7i. 3 menos 6,06 me dá menos 3,06 na direção J. Mais F3 igual a um vetor nulo. E como eu quero achar a força F3, basta eu pegar todos os números que estão acompanhando ele e jogar aqui do outro lado. Com isso, nós temos força F3 igual a 1,7i mais 3,06j. Isso aqui é em newtons. Está aqui minha resposta final. Beleza, então, gente? Letra A está feita. Na B, ele está pedindo para a gente o disco com uma velocidade constante, v igual a 13i menos 14j. Mas nesse caso aqui, que nós temos velocidade constante, a força resultante nele também vai ser nula. A gente tem um corpo em equilíbrio sempre que ele está em repouso ou em velocidade constante. E aí, a resposta da A é a mesma resposta da B. Então, a A e a B estão feitas aqui, ok? Beleza, vamos para a letra C agora. Que ele está querendo o disco com uma velocidade variável v igual a 13t na direção i, menos 14t na direção j, metros por segundo quadrado, onde t é o tempo. Bom, se a gente tem uma velocidade variável, automaticamente nós temos uma aceleração, certo? E se nós temos uma aceleração, é porque a minha força resultante ela é diferente de zero. E aí, como nós sabemos, força resultante vai ser massa vezes aceleração, ok? Então, aqui na C, a ideia vai ser parecida com a da A e da B. Só que nós temos uma força resultante, vetor, igual a massa, que é um escalar, vezes nosso vetor de aceleração. Mas a gente vai precisar achar quem é essa nossa aceleração. E para a gente achar ela, nós precisamos saber que a aceleração é a derivada no tempo da minha velocidade, certo? Com isso, eu tenho aceleração igual dv dt. Meu vetor de velocidade ele é 13t na direção i, menos 14t na direção j. E a derivada disso aqui vai ficar 13i menos 14j metros por segundo ao quadrado, certo? E aí, pegamos esse vetor de aceleração, substituímos aqui, e aqui vai ficar F1 mais F2 mais F3. Portanto, F1 mais F2 mais F3 vai ser minha massa, que é de 0,0250, vezes minha aceleração de 13i menos 14j. Como nós calculamos aqui em cima, F1 mais F2 é menos 1,7i menos 3,06j, então eu já vou colocar aqui direto. 1,70i menos 3,06j mais F3, isso é igual
0,0250 vezes 13 me dá 0,325 na direção I. Menos 0,0250 vezes 14 é 0,350 na direção J. Tá? E aí, resolvendo essa equação, eu tenho que F3 vai ser 0,325 mais o 1,70 que eu joguei aqui para o outro lado, eu tenho aproximadamente 2,3 na direção I. Tá? E aqui eu tenho menos 0,350 mais 3,06, que me dá aproximadamente 2,71J. Isso aqui é uma força, então está em newtons. Essa aqui é a minha letra C. Tá bem? Então, essa aqui foi a questão 32. Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar nos comentários. Meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. E para mais questões, não esqueça de se inscrever, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima!